Bem, boa noite a todos. Bem-vindos a mais esta sessão dos Encontros Imaginários. Para quem é a primeira vez que aqui está, uma breve explicação. Isto não é uma peça de teatro. É, na definição do autor, para teatro. Leituras encenadas com personagens da história. Os textos são de Helder Costa, que começou esta aventura na Barraca há 4 anos, está a entrar no 5º ano, e que nós seguimos as passadas, desde há um ano a esta parte aqui na Amadora, estamos também a entrar no 2º ano. Esta parceria da Associação Amadora Passado, Presente e Futuro com o Teatro Passagem de Nível tem o apoio da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos e da TV Amadora, que não estão cá e que mandaram uma mensagem agora a dizer olá. É normal. Pelo menos não vou responder. Os Encontros Imaginários é o confronto de ideias através das personagens marcantes da história da humanidade, a demonstração pública de que a aprendizagem pode ser lúdica, agradável e de dimensão popular. Ser culto sem ser elitista e ser popular sem ser populista. Antes de passarmos, efetivamente, aos Encontros Imaginários, só aqui duas novidades. De uma iniciativa nova que vamos começar a ter aqui também neste auditório, que é o Clube Literário da Amadora, feito numa parceria também da Associação Amadora Passado, Presente e Futuro com a Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, onde todas as últimas sextas-feiras de cada mês vamos ter cá um autor para falar da sua obra numa tertúlia literária em que vamos falar do autor, da obra e da literatura em Portugal. O conceito não será o conceito de monólogo, em que as pessoas vêm para ouvir alguém falar, será um conceito em que a participação do público também é necessária e é bem-vinda. É uma troca de ideias entre o autor e o público. O primeiro convidado vai ser o Valério Romano, que é um autor português, nasceu em França em 1974, 3 vezes foi nomeado e selecionado para o Concurso Nacional de Jovens Criadores, 2000, 2001 e 2002, licenciou-se em Filosofia e, tanto quanto eu sei, não foi na Universidade de Sorbonne, que já não é mau. É no dia 27 de março, às 21h30, a primeira sessão deste Clube Literário da Amadora. Uma outra nota para este fim de semana, para esta sexta-feira e para este sábado, não é na Amadora, é aqui perto, é na Fundação Carlos Gulbenkian. Dia 13 e 14 vai decorrer o Congresso da Cidadania, Ruptura e Utopia para a próxima Revolução Democrática. É uma iniciativa da Associação 25 de Abril que reúne destacadas personalidades da vida política, cultural, cidadã e militar. Uma discussão sobre a atual situação em Portugal e em que Portugal está mergulhado para se tentar contribuir e encontrar novos caminhos coletivos. Quando começámos os Encontros Imaginários há um ano, houve durante alguns meses uma frase, um pensamento do dia que dava sempre abertura aos Encontros Imaginários e essa tradição perdeu-se. Vamos retomá-la hoje com o pensamento do dia e escolhi a frase de um alemão, já gostamos tanto de alemães ultimamente, que viveu entre o final do século XV e o início do século XVI, chamava-se Lutero, e disse: a humildade dos hipócritas é o maior e mais arrogante dos orgulhos. Vamos aos Encontros Imaginários. E começo por chamar o primeiro convidado. Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido pelo título nobiliático Marquês de Pombal, é uma das figuras mais marcantes de toda a história de Portugal. O Ministro de Estado de Dom José assumiu a chefia do governo durante um período particularmente agitado na Europa. Personalidade polémica, atacada por vários setores, pelo caráter impiedoso, que revelou em muitos processos, particularmente no célebre caso das Távoras. O Marquês de Pombal é bem o personagem que representa a transição do Portugal medieval para o Portugal noucentista, republicano e liberal. Entre nós, Marquês de Pombal. Um pouco cansado. Aproveitei para dar uma volta lá pela Baixa de Lisboa. E gostou? Gostei muito. Afinal, aquilo é bonito. E parece-me que as pessoas também gostam. Eu começo por perguntar uma coisa que normalmente só se pergunta no fim. Acha que foi um homem feliz? Acho que sim. O mais possível. Mas diz-se que tomou muitas posições duras, excessivas, até cruéis. Nunca o afligiu isso? Tomei posições dessas. E é claro que me afligi. Mas penso que o mais importante é ver o outro lado da questão. Qual é o outro lado da questão?
É muito simples. Quando eu fui chamado a trabalhar no aparelho do Estado, como secretário e mais tarde como ministro, o que havia a constatar era a apatia e a descrença que havia no país. A corrupção e a desordem administrativa. E o Sebastião José meteu mãos à obra. Sim, eu fui sempre daqueles que gostam dos desafios difíceis. Difíceis porquê? Porque, por mais incrível que pareça, havia muito pouca gente interessada em defender o seu próprio país, em voltar a dignificar o nome de Portugal. Por que razão? Porque o país recebia ouro, o tabaco e açúcar do Brasil. E a corte pensava que isso era um maná que iria durar toda a vida. Mas ninguém trabalhava. Trabalhava-se pouco, muito pouco. Havia o espírito da esmola, da caridade e de um empenho para arranjar empregos em que não se fazia nada. Os mendigos recebiam sopa à porta das igrejas. Os poetas faziam versalhadas para bajular os grandes senhores e pediam esmola à porta dos fidalgos. O país recebia esmola dos países europeus. Não tínhamos agricultura, nem pesca, não tínhamos exército, nem marinha, e a pirataria estrangeira atacava-nos, roubava-nos tudo. Uma desgraça. Voltámos ao mesmo. Deixámos de ter agricultura, pescas, exército e marinha são meramente residuais. Continuamos a ser atacados por pirataria estrangeira, mas agora damos-lhe outro nome, chamamos de mercados financeiros. Como é que pensou em resolver a situação? Eu pensei que tinha de pôr o Estado a mandar na vida da nação. Bem, já vamos conhecer em detalhe essa sua estratégia. Pode ser que consigamos aprender alguma coisa. Agora vou chamar o próximo convidado. A nossa convidada é uma das mais notáveis mulheres da história. Foi rainha do Egito aos 18 anos, 51 anos antes do nascimento de Cristo. Foi considerada invulgar em qualquer idade porque era especialmente inteligente e tão atraente que tanto Júlio César como o grande general Marco António se apaixonaram por ela. Além disso, possuía qualidades de grande político. Dedicou toda a sua vida a desenvolver o poder do seu país e a defendê-lo contra as ameaças de Roma. Não admira que ela tenha fascinado Shakespeare, Bernard Shaw e centenas de outros autores. Minhas senhoras e meus senhores, Sua Majestade Cleópatra, a Rainha do Egito. Majestade, muito prazer. Que belas joias. Foram a oferta de Júlio César ou de Marco António? Estas joias eram de família desde há séculos. Nenhum romano, por mais importante que fosse, conseguiria dar-me joias de tal beleza e valor. Desculpe, Majestade, mas eu acho que está com uma maquilhagem exagerada. Esses olhos... É a sua opinião. Nós, os egípcios, inventámos a maquilhagem. E também pintávamos o cabelo. Não sabia. Diga-me, as mulheres do Antigo Egito eram tão atraentes como a senhora? Muito obrigada pelo cumprimento. Mas eu não era de origem egípcia. Eu vinha dos gregos da Macedónia. Também não sabia. É normal. As pessoas costumam não saber nada sobre história. É verdade. Majestade, conhecia outras grandes figuras do seu tempo, além de Júlio César e Marco António, está claro? Havia Cícero, o grande orador, o poeta Virgílio. Não julgo que eu era ignorante. Eu falava 7 línguas e nunca a minha família foi considerada bárbara ou primitiva. Quando é que vocês crescem e começam a pensar que as mulheres belas não são obrigatoriamente estúpidas? Ninguém queria ofender. É verdade que teve um filho de Júlio César? É verdade, sim, eu dei-lhe essa alegria. Fui a 5ª esposa dele. Era o seu primeiro marido? Não, eu já me tinha casado antes com o meu irmão. Com o seu irmão? Claro, o governo do Egito arranjava esses casamentos para evitar lutas pelo trono. Parece uma história pornográfica. Sim, eram hábitos antigos. Olhe, também eu me choco muito com coisas desta época. Como, por exemplo? Terminar com a escravatura. Acho isso uma das maiores asneiras que os homens fizeram. Além de faltarem braços para trabalhar como e quando nós quisermos, é com essas liberdades que essa gente cria força e pensa em revoluções. Mas quem foi que lhe disse que a escravatura acabou? Não acabou, não, senhora. Temos os estágios profissionais. São a escravatura dos tempos modernos. Princesa, o mundo foi evoluindo. Há o contacto entre as nações e os povos. Há mais respeito pela pessoa humana. Cleópatra, apresento-lhe o Marquês de Pombal, estadista português do século XVIII. Muito prazer. Eu estou a falar de respeito pela pessoa humana.
Estou a falar do respeito por nós. O mundo sempre teve os fortes a mandar nos fracos. Toda a natureza é assim. Como os argumentos humanos não a sensibilizam, devo dizer-lhe que alimentar e vestir esses milhões de escravos era uma grande despesa. A abolição da escravatura permitiu que a indústria moderna se desenvolvesse. Surgiram novas regras de trabalho. Eu já estava admirada com os vossos bons sentimentos. Mas não percebo como é que essa vossa maneira de governar tão boa está a deixar tantos milhões de pessoas desempregadas. Oh, Cleópatra, sejam quais forem as dificuldades do nosso sistema, não queira comparar com o vosso. Eu não estou a querer comparar. Até porque eu nunca disse que queria defender e ajudar essa gente. Tratei-os sempre como merecem. Chicote e pão suficiente para não morrerem. Mas dá-me vontade de rir quando vejo que tudo o que vocês apregoam e prometem não passa de mentiras. Tenham vergonha! Cleópatra, há quem diga que a culpa das mentiras é do povo. Dizem que têm que mentir para ganhar as eleições. Se falarem verdade, não ganham. É melhor mudar de assunto. Quanto tempo durou a cultura romana? Só uns 1000 anos. Só? Sim, só uns 1000 anos. O Egito durou 5000 anos. Não estou a querer menosprezar Roma. Fizeram muita coisa importante. Eram os americanos, os japoneses, como quiserem, dos vossos dias. O que é que quer dizer com isso? Os romanos não criaram muita coisa. Os gregos eram os verdadeiros inovadores na filosofia, matemática, escultura, arquitetura. Parece que os gregos continuam a querer inovar. E veja lá, agora até se lembraram de uma coisa que não lembra ao diabo. Querem ser eles a mandar no seu próprio país. Não querem o imperialismo europeu a decidir sobre os assuntos internos. Imagine, não faltava mais nada. Como era Júlio César? César. Não havia ninguém como ele naquele tempo. Intelectualmente, era notável. Era um grande militar, um terrível manipulador político e tinha uma enorme habilidade financeira. E também era um grande escritor. As Campanhas da Gáulia. Um livro importantíssimo, como todos os livros que descobriam terras e gentes ignoradas. Bem, ele era atraente, mas o que me interessou foi essencialmente o que ele podia fazer pelo meu país. E como foi a morte de Júlio César? Alguns membros do Senado romano tinham ciúmes do poder de César. Cássius, um dos rivais, convenceu Brutus, um protegido como filho de Júlio César, a participar numa conspiração. E mataram-no à entrada do Senado. É terrível, meus senhores. Ele acabou por dirigir o Império Romano só durante 6 meses. Até tu, Brutus. É verdade. Essa frase transformou-se num símbolo de espanto que nós sentimos quando somos traídos pelos que nos são mais próximos. Um aluno dileto. Um discípulo por quem se tem afeição. Não! Eu estive sempre convencida que Brutus era filho ilegítimo de Júlio César. Nunca tinha ouvido falar nisso. Em Roma, muita gente pensava como eu. O que dizia Júlio César? Eu era suficientemente educada para não lhe pôr esse tipo de questões. Fiquei sempre a interrogar-me por que motivo Júlio César, um homem tão importante, acabou por ser assassinado. Por favor! Não percebe porquê? Já pensou por que motivo vocês no Ocidente têm assassinado presidentes, juízes, cardeais, cientistas e tanta outra gente? Eu digo-lhe, se calhar é porque eram todos pessoas extraordinárias. Bem, chegou a vez de apresentar o último convidado deste encontro. Trata-se de um homem que construiu com enorme persistência e sacrifício um império quase imbatível do ponto de vista místico e, paradoxo curioso, também do ponto de vista material. Estamos a falar da Companhia de Jesus e do seu fundador, Santo Inácio de Loyola. O senhor arranja-me cada uma. É a história do convidado surpresa. É simpático? Eu julgo que sim. Vamos então chamar de Santo Inácio de Loyola. Santo Padre, muito boa noite. Tão tarde. Eu já devia de estar em recolhimento. É uma noite sem exemplo. Está em boa companhia. Cleópatra, o Marquês de Pombal, com quem certamente poderá trocar ideias. Sim, há muito que esperava por esta oportunidade. Já está a querer meter medo. Já percebi que se não estivesse aqui uma senhora isto ia descambar numa gritaria. Não, está enganada, Cleópatra. Tem diante de si dois hábeis e finos diplomatas. Inácio de Loyola. Como surgiu essa sua vocação? De uma forma inesperada.
Eu era fidalgo de nobres famílias. Nasci no castelo de Loyola, no País Basco. Segui a carreira militar no exército de Carlos V. Num ataque no cerco a Pamplona, sofri um ataque e parti uma perna. Fiquei imobilizado meses numa cama. Lembro-me de ter pedido coisas para ler e pedi Amadis de Golá. A Cavalaria, o livro de aventuras. Sim, mas deram-me Flos Sanctorum e a Vida de Cristo, de Ludolfo, o Cartucho. Fiquei impressionado e quis imitar os heróis de santidade. Há males que vêm por bem. Substituiu a espada pela cruz. Não seja ingênuo. Juntou a cruz à espada. É falso! Eu queria imitar São Francisco de Assis e São Domingos. Mas um dia apareceu uma virgem com um menino e repudiei toda a minha vida antiga. E a partir daí comecei a trabalhar no aperfeiçoamento da alma. Vocês dizem cada coisa. Como é que fez isso? Minha senhora, penitenciava-me. Vesti-me de mendigo e abandonei tudo. Comecei a viver das molas. Que linda vida! Entretanto, comecei a escrever os exercícios. A escrever. Mas você sabia escrever. Li e escrevia muito mal, como todos os nobres e militares do meu tempo. Pois. Por isso fui aprender e estudar. E viajei muito. Viajei até Jerusalém, onde fui ouvir as palavras de Cristo. E onde estudou? Em Alcalá e Salamanca. Infelizmente fui preso pela Inquisição. Preso pela Inquisição. Sim, tudo o que não fosse reconhecido, oficializado pelos dominicanos era considerado heresia. E denunciaram por eu me entreter com coisas espirituais. Prenderam-no, meteram-no num susto e largaram-no. É verdade, tive sorte. Fui para Paris, onde vivi de esmolas, e fui estudar para o Colégio de Santa Bárbara, que era dirigido por um grande professor português, Diogo de Gouveia. Um português a dirigir o melhor colégio de Paris. Sim, sim. Houve sempre portugueses bem considerados fora de Portugal. Os santos da casa não fazem milagres. Não, nem têm nada que fazer. Não há milagre. Desculpe, Marquês. Estávamos em Paris. Sim, nesse colégio encontrei os primeiros companheiros que acreditaram em mim. E numa capela subterrânea em Montmartre, fizemos votos de pobreza e castidade perpétua. E em 1539 fundámos a Companhia de Jesus. O número 3 da Companhia de Jesus era um português. Sim, era Simão Rodrigues. Já falámos dele num dos encontros. Foi ele que denunciou Damião de Góis. Como qualquer seita, temos que combater os inimigos para nos expandirmos. Essa expansão foi difícil. Não. Foi difícil, sim. É preciso não esquecer a luta que existia contra os protestantes. E nós éramos uns quadros bem preparados e cultos que faziam falta a essa luta. Até que enfim. Até que enfim que eu sou um jesuíta e logo fundador a dizer que a sua ação espiritual serve interesses políticos. Até que enfim. Não sei como os jesuítas falaram consigo, mas é evidente que a nossa ação, como qualquer outra ação na vida, é também uma ação política. Começou a ambiguidade jesuítica. Contemporizar, ouvir, saber responder e ganhar posições. Convencer não é ambiguidade, é inteligência política. Marquês, porquê é que atacou a Companhia de Jesus? Era ateu. Não, eu era católico. Mas a Companhia de Jesus tinha letras de câmbio, fazia comércio de ouro, de diamantes, tinha armazéns. E eu não podia admitir essa concorrência com o poder do Estado. Não acha? Aqueles tempos eram muito difíceis. Se fosse possível, eu gostava de dizer qualquer coisa. Tem todo o direito a defender-se. Faça-me Não se favor. trata de defesa. Eu, como Jesus Cristo, não sou responsável porque séculos depois fazem das minhas ideias. Olha, deixe-me interrompê-lo. Imagino que Maomé, que foi nosso convidado o mês passado, dirá exatamente o mesmo. Não é nem pode ser responsável pelos atos que uma série de retardados mentais praticam em seu nome. Mas continue. Penso, no entanto, que cada sociedade tem de ter uma resposta apropriada. No meu tempo respondi com mais fé e penitência. Em Roma havia os padres e militares. E se mais tarde o poder é dinheiro, temos de estar na alta finança. Mudemos de assunto. Cleópatra, como era Marco António? Ah, ele era qualquer coisa. Grande, formoso, como um Hércules. Quando ele veio ter comigo a Tarsos, eu cheguei na minha mais brilhante galera egípcia, com velas roxas e remos de prata. Ele tinha enviado um embaixador a convidar-me para ir a Tarsos, e eu fui. E tal como Júlio César chegou, viu e venceu. Da sua parte foi só uma questão de amor. Ele
esqueceu-se de batalhas e decidiu passar o inverno comigo em Alexandria. E como era Alexandria? Para mim, era a mais excitante cidade do mundo antigo. Era como as vossas Paris, Nova Iorque, Londres, Barcelona. Lisboa. Eu não queria falar de cidades portuguesas, porque posso esquecer-me de alguma e vocês ficam ofendidos. Tem razão, porque cá somos muito regionalistas. Você foi a única mulher de Marco António. Oh não, mais tarde ele casou com a irmã de Otávio, o meu inimigo. Ela chamava-se Otávia. Ciúmes. Absolutamente nada. O casamento deles tinha razões políticas. Embora casado com ela, eu era a sua única paixão. O seu amor por ele também tinha razões políticas? Com certeza. Nunca abandonei o sonho do Império Mundial. Infelizmente, o Senado romano declarou-me guerra. O que fez o Marco António em relação a isso? Ele tentou defender-se das forças de Roma. Quando as derrotas se sucederam, Marco António recebeu uma mensagem que dizia que eu estava a pensar suicidar-me. Pensou que eu já o tinha feito e enterrou uma espada no corpo. Minutos depois, morreu nos meus braços. Otávio entrou na cidade e capturou-me. Prometeu que me trataria honradamente, mas eu sabia que ele estava a mentir. Soube que me queria prender e usar-me como escrava em Roma. Fui para junto do túmulo de Marco António e chorei durante horas. Em seguida, vesti a minha melhor roupa, pus as joias que vocês todos admiram e disse aos meus criados que se preparassem para uma festa. E deixei-me morder por uma serpente. Pus fim aos meus dias. A sua vida dava uma grande peça de teatro. Faz lembrar Romeu e Julieta de Shakespeare. O Marquês gosta de teatro. Imenso. Era um apaixonado. Sabe que fiz estrear o Tartufo de Molière? Ninguém sabe, mas não me admiro. Você só gosta de peças que ataquem a religião. Estou farto de dizer que acredito em Deus. E se o afirmo, é porque é verdade. Por isso é que penso que devo atacar a hipocrisia e os falsificadores da fé e das religiões. Bem, mas diz-se que exagerou. É possível, mas gostava de saber quem é que está contra o meu ataque à Inquisição. Que ataque? Foram muitos, mas o mais importante foi tirar-lhe a censura dos livros. Em Portugal começou a ler-se tudo o que se lia por toda a Europa. Bem, e com o fim da censura promovida pelo Marquês de Pombal, antes que ela volte de novo, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já.